alunos, sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e nós estamos iniciando aqui uma nova disciplina, tá? Do seu curso técnico em meio ambiente, a disciplina de impactos ambientais, ok? Essa é uma disciplina um pouquinho mais extensa, tá? E ela é um pouquinho mais específica, tá? Como você pôde, quem já pegou o material, pôde notar, tá? Bem, nós vamos iniciar aqui definindo, professor, o que caracteriza o impacto ambiental? Vamos lá. Bem, impacto ambiental deve ser entendido como um desequilíbrio, então aí você já vai anotando essas palavrinhas, tá? Como um futuro técnico em meio ambiente, você precisa melhorar o quê? O seu vocabulário e começar a usar os termos técnicos, tá? Do curso e da área, tá? Bem, vamos lá. Então, ele pode ser caracterizado como o quê? Um desequilíbrio, tá? Então, aquilo que sai da balança, tá? Provocado por um choque, um trauma ecológico resultante da ação do homem sobre o meio ambiente, tá? Porém, nós vamos falar aqui também, tá? A questão daqueles desequilíbrios que não são causas do homem, que são, claro, de causas naturais, porém, os seres humanos, eles sofrem o quê? As consequências disso, tá? Impacto, eu peguei duas definições, tá, pessoal? Se quiser acrescentar essa daqui no seu material, seria interessante. Impactos ambientais são alterações do ambiente, então você já tem duas palavrinhas. Desequilíbrio e alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesse sentido, eles podem ser positivos, quando resultam em melhorias para o ambiente, claro, nós temos inúmeras práticas que nós já falamos aqui anteriormente, ou negativos, que é o foco da nossa disciplina, quando essas alterações causam algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais encontrados aqui no nosso planeta, né? Bem, pode ser resultado de acidentes naturais. Eu coloquei uma foto aqui do que a gente pode considerar o quê? Um acidente natural. A explosão de um vulcão, o choque de um meteoro, um raio, ou também nós temos aqui os maremotos, os tsunamis, tá? Nós temos as avalanches, as enchentes, tá? As enchentes, claro, que você tem um descontrole aqui, né? E você tem aqui a questão da má distribuição das cidades, as cidades mal planejadas, tá? Mal planejadas, desculpa. Mal planejadas. Então, você tem aqui um crescimento urbano desorganizado, né, desestruturado, que acomete aqui a questão de pouca área disponível para infiltração e o grande volume, né, de precipitação, que é o grande volume de repente de chuvas, tá? Então, é uma consequência de fatos. Tá? Então, você tem aqui as explosões do vulcão, o terremoto, o tornado, né? Então, você tem a seca extrema, ou você tem a questão da neve extrema, né? Então, são episódios, né, que nós podemos considerar aí que são naturais. Porém, né, nós, seres humanos, sofremos a consequência disso, né? Porque até então, se são processos naturais, isso nos diz o quê? Que a natureza ela consegue após esses eventos naturais, a natureza consegue se reestruturar novamente, né? O intruso é o ser humano. Bem, como fenômenos naturais comuns que podem resultar em desastres naturais, pode-se citar, né? Como a gente falou aqui, os ciclones, dilúvios, deslizamentos de terra, tá? Os deslizamentos de terra também tem uma questão que nós falamos, tá? Por exemplo, né? A instalação de casas, né? Estruturas de moradia em áreas de risco. Aí, realmente, a pessoa está colocando a sua vida em risco. Por quê?
dependendo do índice de chuva, aquela região ela vai ficar extremamente úmida e ela irá ceder, tá? Endemias, epidemias, né, como nós estamos passando aí no atual momento, né, a questão do coronavírus. Pandemias, a erosão, erupção vulcânica, ciclone, furacão, tufão, incêndio florestal. Então, lembrando que o incêndio florestal, ele pode sim, em épocas de grande seca, tá? Caiu um raio, começou a pegar fogo. Existe sim uma parcela, né, a questão dos incêndios florestais, que eles são iniciados por processo natural, tá? Por processos naturais. Então, isso existe sim, mas a grande maioria não é, como você já sabe. A inundação, como eu já falei, queda de meteoro, tempestade de gelo, granizo, raios, tornado, tsunami, terremoto, tá? Então, nós temos que ter claro isso, distinguir essa questão, tá? Bem, devemos dar cada vez mais atenção aos impactos causados pela ação do homem. Por quê, né? São aumento do teor de gás carbônico na atmosfera, conhecido como efeito estufa, a diminuição da camada de ozônio, as chuvas ácidas, enfim. Esse aqui foi uma observação que a sua apostila trouxe ao meio aí, né? Então, assim, o porquê a questão do impacto ambiental. Tudo isso aqui nós vimos também em alguns momentos, né? Na outra disciplina, a questão do desenvolvimento sustentável, nós falamos um pouquinho sobre isso. Por quê? Isso aqui é uma consequência e já é caracterizado como o quê? O impacto ambiental, tá? Por exemplo, a questão, né, o volume aí, o índice de gás carbônico na atmosfera, a questão das chuvas ácidas, né, a alteração nos ecossistemas, a poluição, a desertificação e a extinção das espécies. Assim, bem, no próximo slide nós iremos ver o que? Nós apresentamos aqui bem sucinto, tá, pessoal? Bem assim, apenas elencamos alguns fatos e aqui e tal. Definimos o que é fenômeno natural e a diferença aí da questão do impacto ambiental e a definição disso. Na próxima, eu vou dizer para vocês o que seu material traz, o porquê, o motivo de se estudar a questão dos impactos ambientais, tá ok? Bem, essa parte da apostila aqui, ó, tá fazendo essa chamadinha para você, né? Devemos dar cada vez mais atenção aos impactos causados pela ação do homem. Então, aqui eles trazem só alguns exemplos de impactos, tá? Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais a fundo, ok? Bem, a próxima aula será o porquê que estudamos isso. Muito obrigada, bons estudos!